Amados, abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. Mateus, capítulo 5, versículo 8. O tema da mensagem nessa manhã é limpos de coração. Pergunta aí para quem está do seu lado, como é que está o seu coração? Alguém pode dizer, eu estou amando, irmão. Não é disso que eu estou falando. Ok? Nós vamos falar de coração, mas não é bem disso que a gente vai falar nessa manhã. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, foi lançado um filme em que Will Smith é o ator principal e tem um menino que interpreta o filho dele no filme. E todos vocês, eu acredito, assistiram, ou a minoria só que não assistiu, e o nome do filme é A Procura da Felicidade. E o filme narra a história de um homem que ascende, na verdade, socialmente. Ele então sai de uma posição onde ele tem dívidas, onde ele tem muitas dificuldades, então ele se torna um próspero homem, né, de negócios. E, irmãos, é interessante porque geralmente a nossa visão de bem-aventurança e de felicidade, ela é pautada exatamente por aquilo que esse filme mostra. Nós temos acreditado que ser bem-aventurado, afortunado, feliz, é ter muito dinheiro, é ter uma carreira profissional onde todo mundo nos conhece, ser o maior no nosso ramo, termos prestígio diante das pessoas, e por conta disso, nosso nível de alegria e de felicidade na vida acaba sendo um nível de alegria e felicidade muito baixo, né? Porque esse tipo de a crença faz com que a gente se compare com a vida de outros que, na verdade, nem temem ao Senhor. Agora, quando a gente olha para ver a linguagem do Novo Testamento, ou o que o Novo Testamento pensa a respeito de bem-aventurança, felicidade e de ser uma pessoa afortunada, nós nos surpreendemos. Todos nós conhecemos as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, mas não é só ali que tem bem-aventuranças. Nos evangelhos vão aparecer outras bem-aventuranças, também lá no livro de Apocalipse vão aparecer outras bem-aventuranças. Mas eu queria ler uma especificamente nessa manhã. Nós vamos falar de outras, mas eu queria ler uma especificamente, porque nós vamos nos deter nela de um determinado ponto da mensagem até o final. Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E a palavra que foi traduzida na nossa língua por bem-aventurados é o grego makarios, que significa afortunado, abençoado e feliz. E é interessante que os gregos tinham a seguinte ideia de ser bem-aventurado e feliz. Olha só, eles achavam que alguém bem-aventurado era alguém que vivia livre de sofrimentos e de preocupações, ou seja, alguém que morreu. Não é? Porque sofrimento, na vida, nós enfrentamos sofrimentos. Mas a crença deles era essa. Alguém que não tem sofrimento, alguém que não tem preocupação, de fato, essa é uma pessoa feliz. Já os judeus entendiam a bem-aventurança de uma outra maneira. Na época de Jesus, do Novo Testamento, eles entendiam bem-aventurança como um estado de bem-estar material. E que esse bem-estar material vinha por uma vida obediente. Ou seja, se você for obediente a Deus, você vai prosperar financeiramente e materialmente. Essa era a crença dos judeus no tempo do Novo Testamento. Já dá então para perceber que quando Jesus conta a história do rico e de Lázaro, Jesus inverte completamente aquilo que eles pensavam que na verdade era um sinal de bem-aventurança. Porque o rico vai para o inferno e Lázaro vai para o seio de Abraão. Agora, por exemplo, a gente observa como que o Novo Testamento confronta a gente. Porque se no mundo bem-aventurado é o que não sofre, bem-aventurado é o que tem muito, e bem-aventurado é o que sorri o tempo todo, segundo a ótica do Evangelho, bem-aventurado é aquele que sofre pelo Evangelho, aquele que reparte o que possui, é aquele que chora, que tem o coração que sensibiliza-se ainda por aquilo que vê no mundo e pelas mazelas que vê no mundo. Nós, se abrirmos a nossa Bíblia, por exemplo, no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar 7 bem-aventuranças lá. Talvez você não sabia, talvez você pensou que no livro de Apocalipse só tinha gafanhoto de armadura, né? Aquelas figuras todas que a gente vê lá, mas na verdade não. Existem 7 bem-aventuranças
reveladas ali no livro de Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam a profecia. Apocalipse 14:13, bem-aventurados os que morrem no Senhor. Apocalipse 16:15, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. O que diz que eu tenho responsabilidades no que diz respeito à minha vida espiritual. Apocalipse 19:19 diz, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 26 diz assim, 20 versículo 6 diz assim, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre ele não tem poder a segunda morte. 22:7 diz, aquele que guarda as profecias deste livro, bem-aventurados são eles. E 22:14 diz que aqueles que lavam as suas vestes são bem-aventurados. E a pergunta que eu faço nessa manhã é, quantos gostariam de ser felizes e abençoados? Levanta a mão, deixa eu ver. Ué, você não é? Você não é? Ao ler todas essas bem-aventuranças aqui, ao mostrar para você que o conceito de afortunado, feliz e abençoado do Novo Testamento é diferente do conceito desse mundo, você ainda não entendeu que você é bem-aventurado? Você quer ver só? Quantos creem no Evangelho de Jesus Cristo? Creem em Jesus? Que Jesus morreu pelos... Agora você pode levantar sem medo de ser feliz, tá? Que Jesus morreu e ressuscitou. Levanta a mão, por favor. Pois bem, você é bem-aventurado. Quer ver só? Quando Jesus aparece para os discípulos, um deles não está entre os discípulos. Quem é? Tomé. Tomé não está lá. E quando os discípulos contam para Tomé que eles haviam visto Cristo ressurreto, Tomé diz assim, não creio não, se eu não botar a mão lá, se eu não ver com os meus próprios olhos, eu não creio. 8 dias depois, Jesus se apresenta diante dos discípulos. E como ele ouve todas as conversas, e ele tem o olho que tudo vê, ele diz para Tomé o seguinte, Tomé, se aproxima, põe o dedo, olha as minhas mãos. Então Tomé cai de joelhos diante dele e diz o quê? Senhor meu e Deus meu. Ali ele confessa a divindade de Jesus e confessa que Jesus é Senhor dele. E aí, Jesus vai dizer uma coisa que deveria fazer você se alegrar muito. Jesus diz assim, olha, porque você me viu, você creu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu nunca vi Jesus, você já viu Jesus? Não. Você crê? Então você é bem-aventurado, você é afortunado, você é feliz, você é abençoado, para usar a linguagem do Novo Testamento nessa manhã. Então nós não somos um povo que está indo em busca da felicidade, irmãos. E aqui eu não sou contra que você busque crescer na sua carreira profissional ou alguma coisa assim. Eu sou contra, irmãos, contra o entendimento errado de que no meio do processo, enquanto nós vivemos a nossa vida aqui na terra, nós não somos bem-aventurados e felizes, porque nós já o somos. E o texto bíblico vai dizer para nós, agora sim, Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui eu quero dizer que nós veremos a Deus no futuro, na eternidade, usando aquela linguagem que é a linguagem dos últimos tempos, escatológica, quando nós estivermos na presença dele na eternidade. Mas nós veremos a Deus no dia a dia da nossa vida, se nós tivermos um coração limpo. Agora, um coração limpo só se torna possível pela intervenção de Deus. Ninguém consegue limpar o seu próprio coração. Você pode usar o homo triplação, você pode usar o que você quiser para tentar lavar o seu coração, mas você não vai conseguir o seu coração. Porque um coração limpo nos é dado. Coração limpo é uma obra que o Espírito Santo opera na nossa vida. E nós recebemos um coração limpo quando conosco acontece aquilo que eu quero chamar nessa manhã de um milagre dos milagres. Quando eu experimento um novo nascimento. Quando eu recebo a natureza de Deus em mim. Quando Ele tira de mim o coração de pedra e substitui por um coração de carne. Então eu ganho da parte do Senhor um coração limpo. Ora, o escritor de Provérbios, entendendo muito bem isso, ele vai dizer, Provérbios 20, versículo 9, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Porque é o Senhor que opera isso. É Deus que nos dá esse coração limpo. E aí nós podemos nos lembrar de Davi, no Salmo
que ele escreve após o seu pecado com Batseba, aonde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando você vai para o original no hebraico, esse versículo poderia ter sido traduzido assim: cria em mim, ó Deus, uma limpeza de coração. Essa tradução é uma tradução possível. E o verbo criar aqui, na língua original, é o mesmo verbo que aparece na criação lá em Gênesis capítulo 1, que é criar do nada. Deus não utilizou nada para criar um coração limpo em nós. Nós cremos na palavra dele, e então o milagre do Espírito Santo fez nascer em nós um coração limpo, amém, puro, um coração segundo Deus. Agora, querido, se é verdade que nós recebemos um coração limpo no novo nascimento, também é verdade que enquanto eu caminho nessa vida, eu preciso cultivar esse coração como um coração limpo. Porque verdade é, e você que é nascido de novo sabe do que eu vou dizer aqui, há muitas e muitas circunstâncias e ocasiões na nossa vida que acontecem, oportunidades que o diabo usa para o quê? Para sujar o nosso coração, para sobrecarregar o nosso coração. E é por isso que Jesus vai falar nos evangelhos, Lucas 21:34, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Ele vai dar uma lista de coisas. E aqui a gente pode usar muito bem Judas Iscariotes como um exemplo disso. João capítulo 13, versículo 2 diz que quem enche o coração de Judas Iscariotes do desejo de traição, de entregar Jesus para morrer, quem que é? Um anjo do Senhor? Não, é o diabo que semeia isso dentro do coração dele. E nós precisamos guardar o nosso coração, para que dentro do nosso coração o diabo não semeie coisas, porque se coisas estiverem dentro de nós que foram semeadas pelo adversário, isso vai atrapalhar a nossa vida. A gente vai ver muito pouco de Deus no dia a dia da nossa vida. Quantos entendem o que eu estou falando aqui nessa manhã? Deixa eu respirar, né? Quantos entendem o que eu estou falando aqui nessa manhã? Eu preciso guardar, eu preciso vigiar. E olhando para Judas Iscariotes, qual que era o pecado que ficava bem visível em Judas Iscariotes, irmãos? Avareza. Ora, o texto deixa claro que ele tinha o quê? A bolsa, que ele pegava o que era colocado dentro da bolsa, ele era o tesoureiro do grupo apostólico. E aí, porque a avareza estava no coração dele, a avareza que estava do lado de dentro, abriu a porta para que traição, conluio, armação entrassem dentro do coração de Judas Iscariotes, porque é sempre assim, o ladrão que está do lado de dentro vai abrir a porta para os ladrões que estão do lado de fora. É por isso que eu preciso constantemente vigiar o meu coração, guardar o meu coração, para que coisas assim não entrem dentro de mim. Agora, irmãos, um coração limpo, eu preciso entender isso, é algo que vai me deixar livre de influências que me são prejudiciais. Algum tempo atrás eu escrevi algo e nós postamos no Facebook, esqueletos no armário. Quem leu? Levanta a mão, deixa eu ver. Acho que tem muito pouca gente lendo, né? Precisa rever, se vale a pena. Vamos lá. Esqueletos no armário. O que tem? Esqueletos no armário, o que te vem à mente? Quando fala esqueletos no armário. Esqueletos no armário é uma expressão que vem do inglês, que significa que há coisas escondidas dentro do armário. Há coisas que estão lá, intocadas, que ninguém sabe que estão guardadas dentro do armário, mas elas estão lá. Até que alguém um dia vá fuçar dentro daquele armário e encontre os esqueletos lá. É como se tivéssemos matado alguém e escondido dentro do armário e ninguém soubesse aquilo que nós fizemos. Irmãos, todos nós, sem exceção, temos esqueletos dentro dos nossos armários, se nós não estamos constantemente envolvidos com a limpeza do nosso coração pelo Senhor. Há coisas lá que nós não gostamos de tocar no assunto, há coisas lá que nós gostaríamos que ficassem escondidas o tempo todo, há coisas lá escondidas das quais nós nos envergonhamos, são os esqueletos que estão dentro do armário. Coisas que ao estarem lá, estão prejudicando a forma como eu vivo no meu dia a dia. Me fazem não ver Deus no dia a dia da minha vida como eu poderia vê-lo. Por quê? Porque o meu coração não está limpo.
E dentre as coisas que estão dentro do meu coração, eu resolvi nessa manhã elencar 3 que podem estar dentro do nosso coração. Vamos lá, dá mais um toque, por favor. Quais são essas 3? A culpa, mágoa ou ressentimento e a decepção com Deus. Vamos começar pelo início? Vamos falar da culpa? Gente que fez algo, isso está interiorizado, e isso vive a martelar na sua cabeça constantemente o tempo todo. A novela lembra, a propaganda de televisão lembra, o filme que vai assistir lembra, alguma coisa que acontece na rua lembra, quando alguém vem comentar alguma coisa que aconteceu na vida de uma outra pessoa, a pessoa quase que estremece, porque aquilo está guardado dentro do coração, o esqueleto não foi colocado para fora. E aí vem a gente pode fazer a seguinte pergunta: de que forma a culpa influencia? Por exemplo, vamos pegar exemplos que são exemplos tranquilos. Um pai que vive com peso na consciência por não ter tempo para os seus filhos, geralmente por conta da culpa, ele vai comprar um monte de brinquedos, vai entupir os seus filhos de brinquedos, mas quem o levou a comprar os brinquedos? É o amor que ele tem pelo filho ou a culpa que ele sente por não estar o tempo suficiente com o filho? Ou outras pessoas, que às vezes a culpa está dentro de si, está dentro do coração, e aí, tipo assim, errou, e aí tem aquele gatilho que é impressionante como que acontece conosco, que eu já errei mesmo, agora eu vou enfiar o pé na jaca. Quem já? Já estou me sentindo culpado, então agora eu afundo. Ou um Pedro, que depois da ressurreição de Jesus, tendo negado Jesus 3 vezes, a gente consegue ver nele um quadro perfeito de alguém que está tomado pela culpa. Eles pescam lá depois que Jesus fala, e o único que vai lá puxar as redes, trabalhar. Porque quem fez aquilo que eu fiz tem que trabalhar mesmo. Quem fez aquilo que eu fiz tem que sofrer. Quem fez aquilo que eu fiz não tem direito a gozar da alegria da salvação. Tem que puxar a mesma rede sozinho. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? E isso vai o quê? Consumindo. Isso vai fazendo com que a gente não viva a graça do Senhor. E aqui, irmãos, esse discurso não é licença para pecar. Esse discurso é você abraçar o escândalo da graça, que diz que quando eu confesso os meus pecados, eu estou limpo diante dele. Amém? É isso, esse que é o alvo. Mas geralmente são esses caminhos que nós tomamos. Ora, Nelson Rodrigues, em uma das suas obras, conta uma coisa interessante de um jovem que tinha um futuro promissor como médico, que ele teve uma discussão com o pai e acabou indo às vias de fato com o próprio pai, e depois daquilo ele abandonou os estudos de medicina, tinha oportunidade também de ser um político, abandonou os estudos para o relacionamento, não quis usufruir do relacionamento para chegar a ser um político. Ele foi procurar um determinado serviço, eu não vou falar qual é, porque eu acho que todo serviço é digno, mas ele foi procurar um determinado serviço lá, como punição a si mesmo pelo fato de ele ter acertado o pai um dia na vida. E não é assim? Quem de nós já não agiu como filho pródigo? A gente chega na presença dele e a gente diz: Pai, me trata como um dos teus funcionários. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Me trata como um dos teus funcionários. Perdendo de vista o fato de que, por sermos filhos, o Pai sempre nos tratará como filhos. As consequências dos erros serão vividas, mas Ele não deixará de nos abençoar porque nós erramos um dia na nossa vida. Então a culpa, às vezes, é um esqueleto que está lá guardado dentro do armário. Um outro esqueleto que fica guardado dentro do armário, às vezes, e que está influenciando as nossas vidas, é a mágoa ou o ressentimento. Aliás, essa palavra ressentimento já diz. O que significa ressentimento? Significa novamente. Quer dizer, sentir de novo. O negócio aconteceu há 3 anos atrás, e eu estou lá dentro da minha casa, ou 4, 5 anos atrás, vamos pôr, aconteceu em 2010, e eu estou lá em 2019, já no mês de setembro, dentro da minha casa, sentindo as mesmas coisas que eu senti lá atrás. Por quê? Porque o ressentimento está aqui, manchando o meu coração. O esqueleto está dentro do armário, e o esqueleto me faz ver as coisas de uma forma que eu não deveria ver. Porque a mágoa faz isso. A mágoa distorce a nossa visão, o ressentimento, e petrifica o nosso coração.
Quem aqui já teve que lidar na vida com gente bem dura? Levanta a mão. Pode procurar, tem mágoa guardada dentro do coração. É gente que foi ferida, machucada, criou aquela casca, muito difícil de lidar. É gente que tem a mágoa guardada dentro do coração. Agora, como que a mágoa e o ressentimento influenciam a nossa vida? Salmo 73, abre a sua Bíblia lá, por favor. Salmo 73, versículos 21 e 22. E é um negócio que rouba a gente, irmãos. Porque a esposa que Deus te deu está lá, os filhos que Deus te deu está lá, você tem tudo para se alegrar, mas o ressentimento está moendo você aqui dentro. Aquele esqueleto está dentro de você ainda, e você não usufrui de todas as graças que o Senhor tem te dado, porque aquela raiz de amargura que brotou dentro de você está sugando a vitalidade da sua vida. Salmo 73, 21 e 22. Alguém já viu coisa assim? Todo mundo quietinho hoje, né? O teu esqueleto foi achado, querido. 73, 21. Hoje é dia de você jogar ele para fora do armário. E deixar a graça de Deus limpar teu coração e a tua vida. Salmo 73, versículos 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Interessante que a versão revista atualizada vai traduzir, era como um irracional. Porque se a mágoa está dentro do meu coração, eu não consigo pensar com clareza. Eu vou tomando decisões baseadas naquilo que está dentro do meu coração. E eu preciso me livrar daquilo, colocar aquilo para fora. E influencia, irmãos. Você quer ver só como influencia? Geralmente, pessoas que têm problema com autoridades são pessoas que tiveram problema com o pai. Toda autoridade, mesmo que não fique claro na mente dessa pessoa, a faz lembrar a pessoa do pai. Então ela olha para o pastor como se fosse o pai, ela olha para um policial como se fosse o pai. Ela faz isso porque aquela ferida não tratada dentro dela faz ela enxergar as coisas como na verdade não são. Amém? E a Bíblia é linda porque diz que nós precisamos andar em perdão. Jesus, quando instruía a comunidade dos discípulos, disse assim: se você vai ofertar, o que você tem que fazer? Percebendo que o teu irmão tem alguma coisa contra você, o que a gente tem que fazer? Não ofertar, pastor. Não é isso que a Bíblia diz. Diz que a gente tem que deixar a oferta no altar, ir até o irmão, depois vir e fazer a oferta. Arrumar, consertar. Ora, a gente vê no ensino de Jesus, irmãos, uma coisa maravilhosa. Jesus ensina para nós que a igreja não pode ser a comunidade do mimimi. Você já viu isso na Bíblia? Abre lá em Mateus capítulo 18, por favor. Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. Aqui a minha Bíblia, antes do versículo 15, diz assim: o perdão do pecado do irmão. Isso é uma Bíblia moderna, como subtítulo aí poderia estar: deixando de ser a comunidade do mimimi. Sem problema nenhum, irmãos, porque Jesus está dando instrução para a gente resolver. Olha só: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ou seja, se eu estou ofendido, eu devo ir até o irmão, não ir até os irmãos para contar o que aconteceu. Por quê? Porque a instrução é para que a gente ande em perdão, assim como fomos extraordinariamente perdoados pelo Senhor e por sua graça. Ofertando perdão, dando perdão àqueles que nos ofendem. Amém, queridos? Eu concordo com você que falar de perdão é mais fácil do que perdoar. Existem ofensas que nos fizeram, que às vezes parece que perdoar é um processo. Já aconteceu com você? Ou só aconteceu comigo? Parece que perdoar é um processo. Você chega e diz: não, eu perdoo. Aí no dia seguinte você está lá de novo naquela história.
Aí você diz, eu perdoo. No outro dia, a gente está lá de novo naquela história. Talvez seja por isso que C.S. Lewis, em um dos seus comentários sobre o livro dos Salmos, ele diz assim que, às vezes, nós temos que perdoar 70 vezes 7 mesmo pecado, a mesma coisa, a mesma ofensa que fizeram contra nós. Porque aquilo insiste, e a gente deve lutar contra aquilo para que o nosso coração esteja limpo. Quantos entendem? Amém? Terceiro, a decepção com Deus. E aqui é muito interessante, porque nós somos religiosos demais para admitir que nós estamos decepcionados com Deus. A gente pode estar dentro da gente, com aquele negócio, por que Deus não fez daquele jeito? Por que Deus fez daquele outro? Por que Deus levou meu irmão? Por que Deus levou meu pai? Por que Deus levou minha mãe? Por que Deus não operou? Por que Deus não curou? A gente não fala para ninguém, mas está ali dentro da gente. Em oração, a gente não fala, a gente teme. A gente não chega e diz, Deus, eu não entendi. Por favor, ministra o meu coração, sara a minha vida. Não. A gente não é tão transparente quanto Jonas, né? Já viu Jonas? Deus manda Jonas pregar para os ninivitas, que eram inimigos de Israel. Ele quer fugir, aí vem a baleia, certo? Não, tem gente esperta aqui. O grande peixe, mas não sei se tem algum grande peixe do tamanho maior do que uma baleia que poderia ter engolido e vomitado ele lá na praia de Nínive. Mas o fato é que ele é levado pelo Senhor lá, e ele começa a pregar, prega 3 dias, acontece um avivamento em Nínive, as pessoas se convertem, até os animais não comem 3 dias, os animais pecadores que tinha lá em Nínive, né, eles deixam os animais sem comida. Aí o que Jonas faz? Jonas vai para cima do morro, porque Jonas está aguardando o furor da ira do Senhor vir sobre aquelas pessoas. É isso? Ele gostaria que fosse assim, mas ele já sabia que Deus era misericordioso, e ele fala isso na fala dele. Jonas 4, de 1 a 4, vai dizer o seguinte, olha só. Mas Jonas ficou muito aborrecido com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em ira-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Decepcionado com Deus, mata, Senhor, me mata. E aí vai terminar dizendo, e o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Decepcionado que Deus tenha agido de uma forma que Ele não teria agido. E ainda ontem de manhã, durante um tempo que nós tivemos lá com os pastores da associação, foi dado um momento para as pastoras falarem, quiseram que a pastora falasse. E ela falou a respeito disso, a gente vai para o Facebook, para ver as fotos daqueles que nos ofenderam, para ver se a mão de Deus já pesou. Para ver se o Senhor já derramou a ira sobre eles. E se Deus nos tratasse como nós gostaríamos que aqueles que nos ofendem fossem tratados? Está decepcionado com Deus? Hoje é dia de você conversar com Ele e ter o teu coração curado por Ele. Amém? Porque Ele ama você e tem um propósito lindo para a tua vida. E aí, me demorando um pouco mais, nesse de estar decepcionado com Deus, eu elenquei 3 motivos pelos quais ainda nós andamos decepcionados com Ele. O primeiro deles é porque nós não entendemos que o caminho dEle, os caminhos dEle, são mais altos do que os nossos caminhos. E aí a gente não entende os caminhos do Senhor, e a gente fecha o nosso coração fica fechado, trancado, sujo, e a gente quer ver Deus, e aí não vai ver Deus mesmo, irmãos. Isaías 55, 9 diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, o primeiro motivo, a gente se decepciona porque a gente esquece que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Às vezes, aquilo que você acha que era o final da tua vida, que Deus não fez do jeito que você queria, talvez você achou que foi frustrada a tua esperança, tudo aquilo que você queria com relação à vida ou coisas pelas quais você orou. Talvez você não entende que esse é exatamente o caminho que Deus vai utilizar
para levar você a obter respostas das tuas orações. Mas para isso precisa ter o coração limpo. Segundo lugar, a gente se decepciona com Deus porque nós não temos todas as respostas. E nós não vamos ter todas as respostas. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. As que Ele revelou são nossas e dos nossos filhos, mas o que Ele encobriu, nós não temos todas as respostas. E aí, irmãos, é que entra a questão da fé, e aí é que se vê a qualidade da nossa fé. Nós continuarmos andando na presença dEle, mesmo quando não aconteceu como nós gostaríamos. Com o coração limpo, sem se decepcionar com Deus, porque entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós nos decepcionamos com Deus, terceiro, porque nós esquecemos que o amor dEle não falha. Eu sei que você já leu isso na Bíblia, mas eu vou pedir para você falar para o seu irmão. Diga para o seu irmão, o amor de Deus por você não falha. Amém? E aí Romanos 8, abre lá por favor, Romanos 8, vai estar aqui? Não, está aqui. Consegue ler? O versículo 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Aliás, Romanos 8 tem algumas perguntas ali que não tem resposta, né? Quem vai condenar os eleitos do Senhor? Quem nos separará do amor de Cristo? Tem uma outra lá que eu não lembro, mas são perguntas que todo mundo se cala. E aí diz, porque eu estou bem certo. O apóstolo está falando. E que apóstolo que está falando, irmãos? Que foi fustigado por causa do nome de Jesus. Que foi apedrejado numa cidade, arrastado para fora, dado como morto. Um homem que ao escrever a carta aos Gálatas diz assim, ninguém me moleste porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, dizendo, olha, eu tenho as cicatrizes aqui que comprovam que de fato eu amo a Jesus e eu tenho fé nele. É ele que diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele me ama. Está difícil? Ele me ama. Fui ferido? Ele me ama. Aconteceu alguma coisa de um jeito que eu não esperava que acontecesse? Ele me ama. Nada me separa do amor dele. E aqui eu encerro nessa manhã, falando a respeito de algo que eu li essa semana. Um casal da nossa igreja fez uma viagem aí, foi para um congresso e trouxe alguns livros de presente. O pastor gosta. E no livro Pastor Discipulando Pastor, que é escrito por Estevam Fernandes, pastor de uma igreja lá no Nordeste há muitos anos, um senhor de 60 e poucos anos de idade. E pelo Josué Gonçalves, ele conta uma história fantástica que eu li, eu falei, puxa, cabe muito bem aqui. Ele era pastor, um homem muito bem preparado, com muitos cursos. E o livro é um livro gostoso de ler, porque ele rasga o coração dele, falando dos erros ministeriais dele, das coisas que aconteceram. E aí ele conta que quando o irmão dele morreu, ele fechou o coração dele, porque ele achava que Deus poderia ter livrado o irmão dele que faleceu. E aí ele conta que a carta, deixando o pastorado da igreja, já tinha sido escrita, e ele já tinha falado para Deus, Deus, eu vou ser professor universitário, eu não queria mais saber de pastorado, porque estava decepcionado com aquilo que tinha acontecido. E aí ele estava numa cidade, ia ter que fazer uma viagem para a cidade dele, para no dia seguinte entregar a carta. Quando ele chega no saguão do hotel, na recepção do hotel, alguém entrega para ele uma carta, e na carta estava escrito assim, abra e leia antes de viajar. Quando ele pegou aquela carta, falou, o que será que é, né? Foi lá, sentou, abriu a carta, e era uma carta do pai dele, que era a ovelha dele. E o pai dele já tinha discernido o que tinha se passado no coração dele. Escreveu algumas coisas fortes, mas no final disse assim, não me deixe órfão, seu pai.
E ele falou que aquilo mudou a decisão dele. E Deus operou no coração dele por conta daquilo. Porque uma decepção, por Deus não ter feito do jeito que ele gostaria que fosse feito, havia trancado o coração e ela ia colocar ele para fora do ministério. Vamos tirar os esqueletos do armário nessa manhã, para que a gente possa ver Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Para que a gente compreenda que bem-aventurado não é aquele que tem um montante de dinheiro no banco. Bem-aventurado é você que está destinado para a glória por causa do sangue do Cordeiro. Fica de pé em nome de Jesus, querido.